eu acho que eu não sei fazer, não. Sim, mas é aquela questão, né? Tem que replicar, fazer... Explicando assim eu entendo, mas se for para eu criar assim uma forma de cabeça, eu acho que eu não ia saber, não. Mas você não criou uma página HTML, CSS? Sim, mas o JavaScript eu só fico replicando. Aí o JavaScript ele vai funcionar para dar vida àquela página, né? Por exemplo, você tem naquele site lá que você fez, você tem algo que poderia adicionar o JavaScript ali, né? Quando clicar no botão para disparar a mensagem Sim, do WhatsApp, né? Você poderia fazer isso. Ou apenas nem disparar a mensagem padrão, porque ali você poderia disparar a mensagem padrão usando só HTML e CSS. Mas você criou uma caixa de texto lá, tipo um formuláriozinho, lá você poderia colocar um campo de mensagem e um campo de enviar, um botão de enviar. Então, a pessoa escrevia a mensagem, quando apertasse enviar, o JavaScript pegava aquela mensagem e enviava para o WhatsApp de André. Então, não ficaria uma mensagem padrão, mas ficaria uma mensagem personalizada. Então, poderia ser dessa forma também. Sim. Mas vamos fazer um projeto aqui. Que a gente vai usar Bootstrap e JavaScript também. Né? E outra coisa, vocês... É porque também vocês ficam calados, né? Quando eu faço pergunta a vocês não respondem, não perguntam nada, não respondem nada. Aí... Então, para mim, eu tenho a ideia que vocês já estão sabendo de tudo. Né? A gente vai usar JavaScript, né? Então, se você tiver dúvida, pergunta, fale, né? E aí, a gente vai tirando as dúvidas. Então, a tarefa, não a tarefa, né? Mas o projeto que a gente vai fazer é uma lista de tarefas. Lista de tarefas. Ok, lista de tarefas. Então, a gente já sabe como é que pega o Bootstrap lá, né? Então, eu vou colocar aqui vou pegar o CSS. E vou pegar aqui o JS, o JavaScript. Eu vou colocar aqui embaixo, né? Ele falou na outra vez. Vou colocar aqui o JavaScript aqui embaixo. Ok, vai ser uma lista de tarefas. A lista de tarefas é o quê, basicamente? Um campo. Deixa eu até abrir aqui. A gente já abriu várias coisas. Deixa eu só... Pronto, tá aqui. Então, o que vai ser? Vai ser basicamente um campo, um campo aqui de texto. A gente pode até criar esse campo logo aqui, só para vocês. Espera aí. Deixa eu abrir aqui. Eu fechei, mas ativinho fechou bem. Vai ser um campo de texto, está aqui. A pessoa vai escrever a tarefa e vai ter um botão aqui de enviar. Aí, essa tarefa
ela vai ficar aqui embaixo. E aí escreve outra tarefa. Aí criar, o botão criar, e essa tarefa vai para baixo, para a segunda linha. Então, basicamente, vai ser isso, né? Então, vamos usar o Bootstrap aqui. A gente já chamou aqui o CSS dele, e aqui embaixo tem o JavaScript. Então, o que é que a gente vai fazer aí? A gente vai criar a div principal, div class, e essa principal aqui, no Bootstrap, tem a classe container. Container. Se vocês verem, não dá para ver nem aqui, mas deixa eu colocar uma cor aqui para vocês observarem. Então, a classe container, ela vai limitar o tamanho da tela. O tamanho da tela não, o tamanho do uso do que eu vou fazer, né? Por exemplo, a minha tela vai ter essa dimensão, aqui para cá. As laterais aqui vai ficar branca mesmo, vai ficar vazio. Por exemplo, se eu não usar o container, a classe container, que essa classe aqui é do próprio Bootstrap, se só salvar, ela vai pegar a tela toda, né? Pegou a tela toda. E aí, quando eu uso o container, ela já dá uma dimensão menor. Que geralmente as dimensões dos sites são essa daqui, são essas dimensões aqui. Eu acho que 1320. Boa noite. 1320. Ok, a gente já criou o container, a classe principal aí. Dentro do container tem uma outra classe que é isso aqui. Mais sim. Ela dá tira aqui o espaço, né, de cima. Se eu colocar aqui um 2, talvez ela fique mais perto, né? Então, esse espaçamento no topo é essa outra classe, mais 5, que ela dá um espaçamento no topo. Então, não precisa nem mexer nada, né? O Bootstrap já fez isso. E aí, eu vou criar dentro do container, eu vou criar aqui um H1, lista de tarefas. Deixa eu tirar esse... lista de tarefas. Então, vamos criar a nossa lista de tarefas. Pelo menos o formulário que vai mandar, né? Vou criar aqui um form, e aqui vai colocar div class input group. E o input do tipo texto, a classe. Como é o input tipo texto, a classe é form control. Form control.
E vou colocar aqui um placeholder. Placeholder você sabe o que seria, né? Placeholder peraí. Digite sua tarefa. Ou digite uma tarefa. Achou esse daí? Aquele campo obrigatório, né? Ou não? O placeholder? Não. Hein? Não. Não. Deixa eu só terminar aqui. Digite tarefa. O placeholder ele serve para colocar uma mensagem dentro do input. Sim. Digita a tarefa. Se eu tirar aqui, ó, vai ficar vazio lá. Aí lá fica vazio. Entendeu? Ficou bem grande, né? O input aqui gigante. Eu posso colocar aqui no input grupo, eu posso colocar um MB3. O MB3 só tem um espaço aqui, né? Eu não sei se vocês lembram da outra vez que a gente usou. Tem uma classe chamada row, que é para fazer na linha, né? E aqui eu vou colocar call e coluna. Vou colocar 6, por exemplo. Não diminuiu. Deixa eu ver aqui se o grupo, talvez. Diminuiu. Ok. Uma coisa que poderia melhorar, eu escrevi uma label para ela, né? Digite uma tarefa. Mais ou menos. Deixa eu colocar um espaçamento aqui. Mais simples. Espaçamento. Ok. Eu acho que dá certo assim. Eu acho, né? Não sei. Esteticamente, mais ou menos. Talvez, não sei, estou sentindo alguma falta de... Deixa eu ver aqui no Bootstrap. Em relação a label e o input em si. E aqui a label em cima. Eu queria dessa forma. Então, row mb3, label, então no form, certo? Row mb3 aqui. Depois tem a label. Deixa eu ver aqui. Esse for M6, eu vou tirar essa coluna M6 aqui. E vou...
Vamos ver como é que fica. Aqui. Se tirar assim. E agora o input, como é que eu vou fazer? Agora sim, vou colocar o tamanho dele aqui. Qual 6? Ah, ficou, ainda não caiu aqui para frente, mas tudo. Deixa assim. Tem uma chamada call SM2. Call SM1. Fica muito pequeno, então tem que ser um 2 metros. Aí o botão eu vou colocar aqui na frente. Né? Então, até agora aqui nós temos 2 com 6. E aí a gente pode colocar mais um com 2. Aqui vai ser o botão. Botão class btn. Vou colocar de sucesso aquele verdinho. E que vai ser para criar. Criar, tá? O botãozinho ficou aqui. Rapaz, eu acho que vou tirar essa label. Deixar só digito sua tarefa. Digito uma tarefa. Sua tarefa, né? Tirar logo tudo. Tranquilo. O que é que a gente vai fazer agora? A ideia é o quê? Quando criar uma tarefa, jogá-las fora, por exemplo, jogá-las fora. Aí quando clicar em criar, essa informação, a informação daqui, vem para cá para baixo. Como um tipo de lista, fazer uma lista de tarefas. A ideia é lista de tarefas. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui embaixo, embaixo do formulário aqui, a gente vai criar um UL. O L seria uma lista não ordenada, então o L geralmente é aqueles pontinhos, mas eu posso criar um OL, que é uma lista ordenada, né? OL. Que vai 1, 2, 3, entendeu? E aí eu vou colocar aqui uma classe para ele, chamada classe listGroup, que é também do próprio Bootstrap, essa classe. Tranquilo. Até aí, a gente não vai ver ela porque ela está vazia, né? Aqui não tem nada, está vazia. Mas aí nós precisamos agora mexer com JavaScript, né? Então, até agora a gente só viu montar a estrutura e agora a gente precisa mexer com JavaScript. Para mexer com JavaScript, a gente vai precisar adicionar IDs em alguns elementos.
Por exemplo, aqui no botão criar, a gente precisa adicionar um ID aqui nele, ID, colocar aqui criar. Ou vou colocar botão criar, btn criar. Também. Botão criar, ID. No nosso input, a gente precisa adicionar um ID também. E, colocar aqui input task. Task significa tarefa. Eu vou colocar em português, estou usando português ali, né? BTN criar. Eu vou colocar input tarefa. Tarefa. E nós precisamos de um ID aqui nesse OL, né? Para quando eu clicar no botão criar, a função aqui, criar, a gente vai escrever ainda, não é isso? Vai pegar o valor aqui do input tarefa e vai jogar dentro do list group. E aí vou colocar um ID aqui de lista, por exemplo, lista. Tranquilo. Certo, até aí tudo bem, tudo fácil. E aí o que é que vai fazer? A gente já chamou o JavaScript aqui, mas como a gente vai personalizar nossa tarefa, nossa lista, a gente vai precisar usar o JavaScript mesmo, né? O nosso JavaScript. Então, eu vou criar aqui o script src script.js. O script ainda não existe, mas a gente vai criar. Script.js. Como a gente falou antes, né? Nós temos 3 IDs. Alguém poderia dizer por que eu precisei adicionar um ID nesses elementos aqui? Para pegar o elemento pelo ID no JavaScript? Exato, né? Para pegar o elemento, né? Via JavaScript. Por exemplo, a gente tem um JavaScript aqui, eu vou criar aqui uma variável chamando input, vou colocar o nome do input, que faz referência a isso aqui, né? É o meu input. Pode ser input tarefa, né? Para a gente, como a gente está trabalhando assim, input tarefa, e vou fazer o que? Document.get, né? Get é peg um elemento pelo by id. E como é o nome desse id? Aí eu vou escrever aqui, que é exatamente input tarefa. Para a gente testar se a gente conseguiu pegar o mesmo elemento, eu dou um console log aqui no input tarefa. Aí só para abrir o console, aqui o console aberto, né? Vou atualizar e aqui ele pegou o elemento input tarefa. Ele pegou aqui. Dentro do input, vai ter um atributo que é valor. Valor. Deixa eu ver. Valor. E o valor é o quê? Vazio, porque tem nada aqui, né? Está vazio. Mas se eu quiser pegar o valor daquele input, é só escrever ponto velho. Eu estou pegando direto, em vez de pegar todos esses aqui, eu vou pegar só um específico. Eu vou pegar só um específico, é ponto velho. Por exemplo, se eu quisesse pegar o... Aqui tem o IDIF. O IDIF é 0, né? Aqui, 0. Se eu colocasse aqui ponto IDIF, ele vai vir
Zero, tá vendo? Eu peguei só aquele específico. Quando eu quero pegar o valor, ele vai vir vazio porque está vazio aqui. Então, ele veio, mas veio vazio. Não tem nada. Deixa eu ver se fazer assim, isso criar. Pega nada não. Mas o elemento a gente está conseguindo pegar. Já. Pronto. Eu já peguei o elemento do input. Falta pegar o botão e falta pegar a lista aqui. Então, o que eu vou fazer é a mesma coisa para os outros. Const btn criar, que a gente criou, que a gente fez lá. Aí eu coloco documento. Pegue o elemento pelo ID, já está aí. Qual é o ID do elemento? btn criar. E está aqui, né? btn criar. Falta agora a gente pegar esse aqui, lista. E aí eu vou colocar, né? Const lista igual a document get element ID. E aí eu coloco lista. Existem duas formas de pegar um elemento. Existe pelo get element por ID, ou também eu poderia pegar, vou só comentar aqui, eu também poderia pegar o input tarefa, por exemplo, colocando aqui const input tarefa igual a, eu colocar documento, né? Query seletor. E aqui ele é mais aberto, né? Se eu quiser pegar a classe, é só colocar o ponto e o nome da classe. E se eu quiser pegar o ID, eu coloco o nome da velha e o nome do ID. Então aí ele é mais aberto. Aqui é mais específico. Pega o elemento pelo ID. Existe outra função também que chama pega o elemento pela classe. Deixa eu ver. Pega o elemento by nome da classe. Last name. Ou pega o elemento pelo nome. Então, existem essas duas formas, né? Pelo ID. E cadê? ID. E o query select. As duas formas funcionam tranquilo. Ok. Peguei já os elementos. Agora o que eu vou fazer? Vou adicionar uma... Vou criar uma função, na verdade. Vou fazer o seguinte aqui. Eu vou criar uma... Aqui no botão, a gente não colocou nenhum on-click. On-click chama a função de tal. Né, que não fez isso. Né? Nas outras vezes, a gente estava trabalhando com on-click. On-click, que é ao clicar, chame a função que criar, por exemplo. Poderia ser isso. Aí, quando alguém clicava, criar, quer ver? Eu vou criar aqui a função criar. Dar um console log e dizer, você apertou no botão. Vou colocar essa mensagem. Apertou no botão criar. Aí eu tenho clicar, já atualizou, né? Deixa eu colocar um alerta que fica parado. Você apertou no botão criar. Então, está chamando a função. Quando clica, chama a função criar. E quando a função chama a função criar, ela traz esse alerta. Mas a gente não vai trabalhar com on-click, não. A gente vai trabalhar somente com o D. Mas a ideia é a mesma, né? Quando clicar, vai acontecer alguma coisa.
Como a gente não vai trabalhar com um clique, a gente vai trabalhar com um evento aqui. Nesse botão aqui, criar, eu peguei, né, botão, eita, eu peguei esse botão aí, o botão está dentro dessa variável, btn criar. O que a gente vai fazer? Colocar aqui, btn criar. E eu vou adicionar um evento nesse botão. Eu vou adicionar um evento de ouvinte. Adicione um evento de ouvinte, lista. Ele fica, esse ouvinte, a ideia é exatamente essa. Ele vai ficar ouvindo o meu HTML, minha página, e ele vai esperar acontecer alguma coisa. O quê? Um clique. Então, quando acontecer um clique lá, vai chamar a função criar. Então, quando alguém... eu adicionei aqui um evento dentro do meu botão. Ele vai ficar ouvindo, né? Ficar sempre atento ali na página. Se alguém clicar no meu botão, vai chamar essa função criar. Vamos ver se está funcionando. Document get elements. Vamos ver. Elements. Aqui. Você apertou no botão criar. Ele chamou, né? Vou colocar função executada pelo evento ouvinte. Deixar assim para função executada pelo evento ouvinte. Pronto. Ok, está funcionando aqui. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Meu evento está funcionando. Está chamando a função, certo. Aqui, eu primeiro vou criar uma função, não, criar uma variável aqui, que eu vou colocar aqui texto. O texto que a pessoa escreveu. Nesse texto aqui, vai estar dentro desse input tarefa, né? Para eu pegar o valor desse input tarefa, seria o quê? Seria, vou colocar aqui input tarefa, e tem outro atributo que chama o quê? Alguém diz? Valor. Isso, value, isso, que é valor. Ok. Então, que aí eu pego o valor daquele input lá, né? Quer ver? Vou colocar aqui no alerta, vai aparecer a mensagem que a pessoa escrever, vai aparecer aqui no alerta. Vou colocar aqui tem texto. Porque o valor do meu input eu joguei dentro da variável texto. Por isso que eu estou chamando o texto aqui. O que acontece? Escrever aqui. Oxi, escrever. É isso. O que está deixando eu escrever? Ah, tem uma interrogação aqui. Minha primeira tarefa. Quando eu crio, minha primeira tarefa. Jogou para lá. Lembra, Rosimeire? Essa aqui seria a mesma ideia do campo lá de mensagem. A pessoa escrevia a mensagem. Quando colocasse aqui enviar, daqui iria disparar a mensagem para o WhatsApp de André, pegando o texto que foi escrito. Né? Então, basicamente, a mesma estrutura. Isso seria personalizado. Sim, sim. Aí, o que acontece? Por exemplo, tem uma coisa aqui que talvez a gente não perceba que está com erro ou não, né? Que seria... Vou colocar um espaço aqui, escrever, e um espaço aqui, escrever. Então, estou colocando tem um espaço à frente e atrás. Como
um espaço, não dá nem para ver, né, que é vazio. Mas quando cria, não dá para ver porque está vazio aqui. Mas existe uma função aqui chamada trim. Essa função ele só limpa os espaços, né? Os espaços que tiver entre o texto, não, o espaço que tiver nas laterais do texto, aí ele limpa, fica sem nenhum espaço. Como é que eu poderia mostrar aqui? Deixa eu ver se vai. Se eu fizer vários espaços aqui e escrever, deixa eu ver se vai ficar com espaço. Ficou com espaço aqui em cima, tá vendo? E aí, porque se sem é mais em cima, tá vendo? Sem espaço é mais colado. Mais colado. Quando eu coloco vários espaços e escrevo, ele meio que descola. Pronto, fica assim, quebrado. Ficou meio quebrado aqui. Então, a ideia é tirar esse espaço, né? Então, independente do que vier, que a pessoa escrever, vou garantir para o meu sistema que esse espaço aqui não vai existir, né? Mesmo que o usuário escreveu errado, escreveu com espaço, ou ficou apertando espaço aqui sem nem perceber, aí se dá uma segurança, né? Então, só colocar aqui um trim. Dá uma segurança, assim, entre aspas, né? Porque a ideia é só para não deixar mal formatado, né? Quando ficar a lista aqui, primeiro está bem direitinho, o segundo está com espaçamento lá na frente, o terceiro está normal, o quarto já não está tão assim. Então, garanto que fica algo padronizado aqui. Também colocou esse trim aqui. E aí, se colocar um espaço, deixa eu ver, colocar um espaço e escrever. Oxe, cadê ele foi não? Não. Bem direitinho aqui. Tira o espaço. Então, se eu colocar vários espaços, garanto que fica normal. Ok. Aqui está tranquilo. Eu vou colocar uma condição aqui, né? Se o texto ele foi igual a vazio, né? Ou seja, se a pessoa apertou um Enter, mas não tinha nada escrito, uma maneira de evitar que a pessoa crie uma tarefa vazia. Né? Então, aqui eu só coloco um retorno, só retorno. Então, criou um texto, escreveu um texto, opa. Aí vai apertar criar vazio e não deixa. Então, só retorno. Aqui está assim. Então, só retorno, não pergunta. No index HTML, aqui eu tenho uma forma até melhor de fazer também, sem usar essa validação no JavaScript. Aqui no próprio input, eu posso colocar um require. Require é exigido, né? Então, aqui eu coloco como obrigatório. Então, quando alguém... Vou atualizar aqui. Quando alguém cria, ele preenche esse campo. Aqui do próprio Bootstrap. Né? Preenche esse campo. Então, ele está obrigando, né? Então, nem precisa nem fazer essa verificação aqui. Mas eu estou só mostrando uma forma de fazer também essa verificação. Ok. Então, até aí está tranquilo. O que a gente vai fazer?
Aqui a gente Pastor, criou... Sim, pode dizer. se quiser usar essa forma aí de retornar e a gente colocar uma mensagem personalizada, pode também? Pode, você coloca dessa forma, né? Colocar um alerta e preencha. Não, o campo é obrigatório. O campo é obrigatório. Então, precisa do retorno. Vou só tirar aqui o require. Né? Vamos clicar, vai aparecer um alerta dizendo que o campo é obrigatório. Aí, obrigatório. Ou eu posso fazer o que embaixo desse spam, não, dessa classe aqui, eu vou criar uma spam. Embaixo do meu input, vou criar um spam com a classe chamada erro, alguma coisa assim. Vou colocar aqui id erro e fecha. Eu vou criar aqui const erro. Deixa eu só pensar aqui. Eu vou pegar lá, né, ele, documento.getElementProID, erro. Se aqui for vazio, o que é que eu vou fazer aqui? O erro, que é o meu spam, né? É meu spam. Eu vou inserir um texto dele, inner HTML. E aí, inner HTML eu escrevo um texto, e esse texto eu posso colocar como HTML, aqui na estrutura de HTML. O que é que eu vou fazer? Vou colocar aqui como a gente está trabalhando, seria interessante, né? Aqui uma coisa que a gente pode olhar. Como a gente está trabalhando com Bootstrap, a gente pode adicionar um embed aqui. Um selo. Como é que se escreve um selo aqui? Dessa forma. Aí eu vou escolher vermelho, mas dessa forma aqui, só pegar a ideia. Peraí. Pega essa. Tem. E lá vou colocar ele aqui, tranquilo. Certo. E tem uma forma de não atualizar a página. Uma forma de não atualizar a página, eu coloco aqui um e aqui eu coloco um ponto... Peraí. Prevent default. Eu acho que seria assim. Ó, não atualizou a página, beleza. E é que eu estou tendo a mensagem danger, né? Mas eu não quero isso, eu quero que seja esse campo é obrigatório. Obrigatório. E quando cria, escrito obrigatório. Entendeu? Ficou personalizado. Ou eu posso, em vez de fazer esse badge, eu posso colocar somente um spam, mesmo aqui. Um estilo
aqui a cor sendo vermelho, né? Font size de 10 pixels, bem pequenininho, e mais uma mensagem, né? Deixa eu apagar esse daqui, esse daqui. Esse daqui é obrigatório. Eu já posso diminuir mais aqui, colocar um 8. Esse daqui é obrigatório. Entendeu? Então pode personalizar. Sim. Tranquilo. Aí o que é que a gente vai fazer agora? Aqui a gente criou a OL, né? A nossa lista, e falta adicionar os LI. LI é o item em si, né? O item da lista. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui const LI, os itens da nossa lista. Que LI é exatamente isso, né? Item, I, L, lista. Item da lista. Eu vou colocar aqui documento, ponto, criar, create, element. Create element, LI. Aqui eu estou criando um elemento chamado LI. O que a gente vai fazer? LI, ponto, class list. Estou adicionando uma classe para meu LI. O que é que a gente está fazendo, basicamente, no JavaScript? A gente está fazendo isso aqui até agora. Cria a lista. Dentro da lista, eu estou criando a classe. E agora eu vou colocar o nome da minha classe. A gente está fazendo isso. E já disse. Aí, vamos precisar adicionar itens ou classes do próprio Bootstrap, né? Para já vir já com a estilização do Bootstrap. Então, a gente vai fazer... Tem uma classe chamada list group item. Aí outra classe chamada deflex. Não do flex, é deflex. Justify content between e align items. Align item center. Align items center. Para centralizar os itens aí. Okay. Então, aí nós criamos a classe do nosso LI, né? Aí o que a gente vai fazer agora, depois? Criou o LI, eu vou criar um botão para... Deixa eu ver aqui, estou só pensando. A gente precisa criar um botão para remover, né, também a lista, caso a gente não queira. Mas deixa eu criar um botão primeiro, antes de criar o botão de remover, eu vou criar um botão de marcar como concluída aquela tarefa, né? Mas seria interessante também. Então, deixa eu colocar aqui no const concluído. Não completo, né? Mas eu acho que seria concluído. Concluído. Vai ser... A gente vai criar um botão, né? Documento, create element. Qual é o elemento que a gente vai criar? O botão. A gente vai fazer o quê? A gente vai concluído, o botão concluído, ele vai ter um texto, aquele texto do botão, né? Vai ser concluir.
E a cor dele, como vai ser concluído, teria que ser interessante uma cor verde, né? Para algo finalizado. Só que a gente está usando já o verde. Mas eu vou mudar lá para azul. Aquele. Deixa eu colocar aqui concluído. Ponto class list. Adicionar a classe aqui dele, né? Vai ser um BTN sucesso. Isso. E aí eu vou adicionar esse botão. li.append child. Esse append child, ele vai essa palavra append é a ideia de você anexar, né? Colocar lá. Não é bem anexar, porque anexar é attachment. Mas append é a ideia de estar lá no documento. Né? Como existem documentos que tem não é apêndice, né? Porque apêndice é um órgão do corpo humano. Mas eu não sei se vocês compreenderam o que eu quero dizer. Deixa eu ver aqui como seria a tradução de apêndice. Acrescentar. Vocês estão vendo? Não. Aqui, acrescentar. Então, essa é a ideia, né? De acrescentar esse elemento. Né? Então, no meu LI, eu estou acrescentando esse elemento aqui, o elemento concluído, o botão. Né? E aí, o que é que eu vou fazer? Deixa eu só ver como é. Na minha lista, lá em cima, né, a lista, que é meu OL, lista, eu vou acrescentar meu LI. Append child, LI. Deixa eu ver como é que está lá. Minha primeira tarefa. Criar aqui. Não está aparecendo. Apareceu o botão, né, mas não apareceu o texto. Né? Eu acho que faltou inserir o texto aqui no botão. Né? Faltou adicionar o texto no botão. A gente adicionou aqui o botão, mas não adicionou o texto dele mesmo. Né? E colocar aqui conteúdo. Conteúdo. E vai ser documento. Não pense que é algo difícil, né? É algo simples, é porque a gente está explicando, né? É por isso que fica demorado. Então, aqui no conteúdo, eu vou criar aqui um spam nele, né? E no conteúdo, vou adicionar um texto nele, text content. O text content vai ser exatamente o texto. Como eu estou usando português aqui, eu vou colocar português. Para não ficar negócio de português e inglês tudo misturado. E aí eu vou adicionar o conteúdo, o texto em si, né, dentro do conteúdo. Deixa eu ver como é que está. Minha primeira tarefa. E o botão aqui concluir.
Ok. Vou adicionar um botão aqui chamado remover. Então, aqui coloquei concluído e vou colocar o botão remover. Criar o botão remover. E aqui. Conste remover. Então, a gente vai criar esse botão, né? Então, a mesma coisa. Documento.create element. Botão. Esse botão. E ele vai ser um botão. E aí, o que ele vai fazer? Vai ter um texto, né? O texto dele vai ser. Vou colocar aqui, remover. Ponto, conteúdo do texto, que vai ser igual a remover. E ele vai ter se remover, e se remover aqui faz referência à variável, né? Vou adicionar a classe dele, que é class list, add. Class list.add. Add de adicionar, vai ser um btn, vírgula, btn danger, que ele é vermelho, né? Aquela cor mais vermelha. Ok. E aí, só adicionar esse botão lá no LI, né? Então, aqui eu vou colocar o que li.appendchild remove. Agora adicionei o botão remover. Criei o botão remover e adiciono ele também. Primeira tarefa, criar, incluir e remover. Só que ficou muito espaçado entre um e outro. Que vai ter que mexer nisso aqui. Deixa eu ver se colocar aqui btnsm se resolve. Só diminuir. Como é que mexe isso? Vamos continuar aqui. Deixa eu ver. Só que a gente criou 2 botões, mas esses botões não tem como é que diz? Não tem funcionalidade, né? A gente criou os 2 botões, mas ele não funciona, né? A gente precisa colocar uma funcionalidade nele, né? Então, primeiro mexer nesse remover, depois a gente mexe nesse concluir. Então, no remover, quando alguém clicar no remover, aí, se é algo bem simples aqui de fazer, que é só remover, né? Então, eu vou colocar aqui, remove, adiciono um evento, né? Para ficar ouvido quando alguém clica. Quando alguém clicar, vai chamar uma função vazia. O que é que ela vai fazer? Lista.remove. Em vez de criar, eu vou remover. Remove child do LI. Basicamente isso. Então, eu vou criar uma tarefa, criar outra tarefa, uma lista. E vou remover uma tarefa. Remover essa aqui, que foi toda feia. E agora vamos trabalhar no concluir. Concluir a mesma ideia, né? Concluir, adicionar um evento. Quando alguém clicar, ele vai chamar uma função, a função pode ser uma função vazia. Pronto, o que é que eu vou fazer? O conteúdo, vou adicionar uma classe
class list toggle completo. E nesse concluído, eu tinha mais outra lista, vai ser um botão secundário. E de novo, adicionar outra concluído, adicionar outra lista aqui. Outra classe. Achou isso aí é para quê mesmo? Esse toggle a gente usa JavaScript nele aí, né? Eu estou chamando uma classe, e essa classe vai chamar o JavaScript do Bootstrap. Deixa eu só terminar aqui para a gente ver ele funcionando. Aí eu vou explicar. E aí eu vou colocar o que? Concluído. Colocar um texto. Conteúdo do texto, text content, para receber conteúdo. Ponto class list contents. Completo ou ele vai ser completo. Desmarcar. Vou explicar a você já. Eu acho que na prática fica melhor de entender. O que vai fazer? Então vamos lá. Cadê? Obrigatório, minha primeira tarefa. Ali. Tem outra. Isso aqui. E concluir essa tarefa. Deixa eu fechar essa aqui. Concluir essa tarefa. Aí apareceu aqui como desmarcar, né? Deixa eu abrir aqui os elementos. Quando eu clicar em aqui, a gente cria uma classe com um span chamado completo. Deixa eu marcar aqui. A gente cria uma classe, um span aqui. A classe aqui está vazia, mas só está vazia depois que eu resolver o que é que vai ser aqui, né? Quando eu clicar em concluir, ela vai aparecer lá como completo. Foi o que a gente fez aqui. Quando eu clico a primeira vez aqui, ela vai aparecer com completo. Então, se o meu conteúdo aqui, que é a linha todinha, se o meu conteúdo na lista de classe estiver uma classe com nome completo, então tem a opção de eu desmarcar ou concluir. Está aqui. Na minha classe tem um item chamado completo. Está aqui, completo. Então, quando aparece completo, vai aparecer duas opções de botões, desmarcar ou concluir. Na verdade, aqui apareceu o botão, né? Se eu apertar desmarcar, ele vai sumir o concluir.
Quer dizer, ele fica concluído, que é o botão que já estava. Se tiver a classe com nome completo, vai aparecer o nome desmarcado. Se não tiver completo, vai aparecer o nome concluído. Deixa eu criar aqui de novo. Não sei se vocês entenderam isso. Está aqui meu conteúdo. Meu conteúdo aqui é essa linha aqui específica, né? Tudo isso aqui, toda essa linha. É o meu conteúdo. É o meu LI. Aqui é o meu conteúdo. O meu spam aqui, ele não tem nenhuma classe. Não tem nenhuma classe. Quando não tem nenhuma classe, o botão que aparece para mim é o botão concluir. Mas quando aperta aqui o botão concluir, que é aqui, né? Quando aperto concluir, o meu conteúdo vai receber a classe completa. O meu conteúdo vai receber a classe completa. Quando eu clico aqui em concluir, o meu conteúdo recebeu a classe completa. E quando tem a classe completa, quando tiver a classe completa, se tiver completo, o nome que vai aparecer, o nome do botão vai ser desmarcar. Se tiver a classe completa, o nome do botão vai ser desmarcar e a cor do botão vai ser esse secundário, né? Também que é meio cinza aí. Se eu desmarcar, ele vai tirar a classe completa e vai aparecer o nome concluir, exatamente. Quando desmarco aqui, quando eu clico novamente, desmarco, ele vai receber o nome concluir. Deu para entender? Ou seja, se eu já encerrei essa tarefa, eu posso desmarcar ela. Ela já encerrei ela. Então, não preciso fazer. Entendeu? Se eu não encerrei ainda, ela está para concluir. Deu para entender? Eu não entendi muito bem, não, pastor. Qual a dificuldade? Essa parte aí de desmarcar e de aparecer concluir. Não entendeu? Deixa eu ver se eu posso ver. O que especificamente? Eu sei que você falou que era desmarcar ou concluir. Mas o que especificamente? Depois que a gente aperta em concluir, para Certo. aparecer e o nome desmarcar é porque que é mesmo? Daí eu não entendi muito bem, não. Ok. Quando a gente termina a tarefa, aqui não é uma lista de tarefas, eu tenho uma lista de tarefas para o meu dia. E aqui eu vou escrever minhas tarefas para o meu dia, por exemplo. Eu estou escrevendo várias tarefas. Jogá-las fora, por exemplo. Jogá-las fora. Só tem essa tarefa. Visitar fulano. Aqui são tarefas do dia, né? Eu estou fazendo aqui para me organizar. Aí, terminei uma tarefa, pronto, já terminei essa tarefa aqui, minha tarefa. Já terminei. Terminei essa outra. Terminei de jogar aulas fora, terminei. Se eu não quiser remover ela, eu só marco aqui como feita, né? Ou eu posso colocar, fica melhor feita. Vou colocar aqui. Feita. Tarefa feita. E vou colocar vou colocar secundário não, vou colocar esse botão amarelo. Deixa eu ver. Ou então, concluir e concluída. Vou colocar ali, concluída. Concluída. Mas tem um acento lá, né? E deixa eu ver aqui. Botão
colocar esse só para simplicidade. Eu vou fazer uma coisa aqui, quando clicar aqui, criou, mas o bicho não apagou aqui. Eu vou colocar aqui para, quando clicar no botão criar, eu preencher e apagar lá em cima. Né? Vai ficar melhor. Mas antes eu terminar logo isso aqui. Aí o que é que a gente vai fazer? Minha tarefa. Terminei essa tarefa aqui. Pronto, está concluída. Encerrei. Está feito. Isso aqui também está feito. Então, aqui vai dar uma noção para mim. Se eu só remover, no final do dia eu não vou conseguir ter assim, a ideia de quantas tarefas eu consegui realizar. Né? Então, se eu só marcar e desmarcar aqui como concluída, no final do dia eu vou saber. Deu para fazer várias tarefas. Entendeu? Essa é a ideia. Né? Sim. Aí, Deixa no eu... caso, por exemplo, no final do dia eu quero desmarcar tudo para amanhã fazer de novo. Aí tem como, né? No caso aí? Desmarcar. Não, aí no outro dia seria uma outra lista de tarefa, né? Não, você podia remover todos, né? Ou então você vai ver as que você já concluiu no outro dia, aí só remove, as que ficou pendente você deixa para fazer nesse dia e adiciona mais, né? Sim. Entendeu? Sim. Mas no caso, se tivesse, por exemplo, as coisas de casa no dia a dia mesmo, que Uhum. se faz todo dia e podem só desmarcar aí, né, Deixa. para Sim, fazer de novo. exato. Uhum, Uhum. exato. Eu entendi. Uhum. Para não ter que criar de novo, né? Sim, exatamente. Sim, deixa eu limpar aqui esse. É bem simples para limpar, né? Quando alguém escreveu, lá o meu input é como nome? Input de tarefa. Input de tarefa. O valor vai ser o quê? Se eu quero apagar lá, eu vou receber qual valor? Receber valor vazio. Sim. Então, se eu quero, quando alguém escrever aqui, criar, já zero, né? Tá vazio. Tarefa vazio. Essa é a ideia. Ok, o remover está funcionando, o concluir está funcionando. Eu posso, minha tarefa também está indo, o Enter também está indo, né? Então tá bem. Pastor, esse nome conclui, eu vejo que ele vai proporcionar o que escreve, né? Não tem como fixar, não, né? Como assim? Quanto maior a Ficar na mensagem, mesma linha. Como é? Entendi não. Escreva aí outra tarefa. Pois quanto maior a mensagem, mais o nome vai para o lado. Eu acho que foi isso que ela quis dizer. É. Você quer que fique um padrão aqui, né? Aí mexe aonde? No A gente pode Java mexer no CS. também? Não, é. Você quer que fique o quê? Alinhado, ou você está querendo dizer? É, Ah, ok. A gente vai fixado, fazer. né? Na verdade. Como é? Fixado. Eu não estou Cada um entendendo. ficar. É, para ficar alinhado, entendeu? Sim, exato. Mexe no CSS, né? Eu acho Sim. que eu só estou querendo achar aqui o. Talvez seja. Não, não é isso. Aqui o Space Between é que está complicando aqui. Deixa eu só tirar algumas coisas aqui.
Deixa eu ver uma coisa. O botão assim. Minha tarefa. Deixa eu só escrever aqui um CSS nele aqui. Então, eu vou fazer display. Position absolute. Right. Sério. Segundo, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui. E no meu remover a mesma coisa. Aqui. Coisa 40 pixels. Aqui eu posso colocar 5%, preferir mais, 1%. E aqui eu posso colocar 10%, mais 8%. Deixar assim. Nessa ideia, né? Você está querendo falar? Achou quando você mexe aí, altera já lá no HTML? Não, mas é só aqui mesmo. Quando atualiza a página, perde tudo. Né? Ok. Porque aqui eu só faço só teste, assim, como é que seria se eu fizer isso. Para não ter que escrever lá e atualizar, salvar e atualizar. Escreve, salva e atualiza. Aqui vai mais rápido. Mas no caso aí teria que criar lá para achar o arquivo do CSS? Sim, pode criar um arquivo CSS para adicionar isso, ou a gente pode fazer aqui direto também. Como? Vou explicar aqui a você já. Só um segundo aí. Deixa eu só colocar aqui essas alterações. Eu vou tirar isso aqui, essas classes aqui. E o que? Sim, a gente adicionou aqui no botão concluir, no botão remover, a gente adicionou. E agora sim, eu vou adicionar a classe. Remover, quer dizer, adicionar o estilo. Style. Ponto. Eu acho que tem a opção de colocar um array, mas eu não estou lembrado como é. Então, vai ser assim. Existe absoluto, avanço. E o outro foi right. Como é que foi quantos por cento? 1%. E aqui eu vou colocar a mesma coisa na outra, né? Esse aqui é de remover e o outro lá é de concluir. Concluir. Sim. Concluída foi 1%. Certo é remover primeiro, depois concluída. E vai para outro. Deixa eu ver o que acontece. Eu vi aqui alguma coisa.
UV. Ah, está chamando essa classe aqui. É concluída. Eu copiei e colei, né? E aí minha tarefa, criei, já ficou lá na ponta, né? Esse aqui, outro, já ficou lá na ponta. Dessa forma que você está falando? Bem melhor deixar. Ótimo agora. Outra coisa que pode fazer é porque eles estão muito colados, né? Embaixo. Tem colocar no topo para ele, aí ele meio que desgruda. Topo entre o centro. Mais 0,5. E se for 0? Estou com 0. Deixa eu ver. Isso. Está aí sempre direto. 5 pontos. Pronto, todos aqui. Eu acho que tem uma forma de fazer um array para não ter que escrever isso várias vezes. É mais fácil. Você viu agora escrevendo CSS no JavaScript, né? Oxe, não foi o outro, não? Não, mesma coisa. Ok. Exatamente isso aí. Pronto. Então, acho que a lista de tarefas aqui tá pronta, né? Não tem mais nada, né? Pastor, Oi. quando coloca concluído aí, poderia fazer o teste também para ficar um verde clarinho, né? Destacar logo que está concluído. Sim. Então, Deixa eu colocar esse criar aqui o azul, o primary. Deixa eu ver aqui. Um verde mais claro, você falou, foi? na linha, tipo, marcando para identificar logo as tarefas concluídas. Pronto, aí minha primeira tarefa ficaria o fundo, background verde clarinho, não no botão. Mas Sim, todo o background aqui? sim, para Sim. poder Poderia identificar ser rapidamente. o conteúdo, né? O conteúdo, o que é que eu vou fazer? Eu chamo o meu elemento, conteúdo, e eu vou adicionar um estilo, né? Estilo para ele, que vai ser o background. Background color. Aqui, background color. Qual vai ser a cor dele? Deixa eu ver. Aqui é só para eu ver a cor. Eu pensei em marcar a cor só quando botar concluído. Sim. Ah, beleza. Entendi. Então, vai ser aqui. Deixa eu só ver como é que a gente vai fazer. O conteúdo, style. Deixa eu ver se o estilo não vai ter toggle. Não, tranquilo.
Então, aqui eu faço outra verificação. Aqui é o texto, né? E aqui vai ser o estilo. Conteúdo, esse o estilo. Ponto background color. Vai ser o que? E aí fazer o if, né? Ou seja, eu estou dizendo assim, o background color do meu conteúdo vai depender de uma ocorrência. Qual é a ocorrência? Se for marcado como completo, né? E aí eu tenho que fazer a mesma coisa. Conteúdo, ponto, class list, se tiver no class list, se conter, né? Tem aí contém, se conter no class list esse completo, e aqui eu faço... Lembra que a gente estudou if else? Já viram, né? If else. Aqui também é um if else, mas nós chamamos de if else alternário, que é na mesma linha, né? Uma interrogação é se, o 2 pontos é else. If, isso aqui serve para se for na mesma linha, uma linha só, resolver isso, né? Então, aqui eu faço, né? Então, se no meu conteúdo tiver uma classe com o nome completo, então, vou fazer aqui, então, se tiver completo, então o meu background vai receber uma cor, vai ser qual cor? Deixa eu só... se não, meu background vai receber uma cor qual? Transparente. Não sei. Transparente. A ideia aqui não é nada. Deixa eu só ver a cor verde. Espera aí, né? Só quero pegar uma verde clarinha, como é que seria. Eu faço isso só para ele abrir aqui a paleta de cores. Só para pegar o verde dele. Assim. E aí eu vou escrever isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Pegou só o texto, né? A ideia era pegar o... Mas já resolve, já resolve. A ideia seria mais identificar facilmente o que foi concluído, né? Sim. Para não olhar só pelo botão, né? Eu acho que essa parte aqui é o LIC. Eu acho que deve ser o LI. Exatamente, o LI. Então, ficaria assim. É quando eu tirasse, desmarcar, né? Não é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Aí, galera. Eu acho que deu certo aqui, né? Tem uma Tem uma pessoa coisa... aqui em casa que vai querer que eu faça isso aí, viu? Para ela ficar usando. Como é? Tem uma pessoa aqui em casa que vai querer que eu faça isso aí, para ela ficar usando. Eu acho que seria interessante. Eu não sei se vocês perceberam, mas isso aqui é a mesma
É a mesma coisa do Twitter, né? O Twitter é basicamente isso. Em vez de ser uma lista de tarefas, é um campo, um input. Você escreve o seu texto e envia. E é colocado aqui embaixo, né? Sua postagem. Então, a ideia do Twitter, né? Especialmente quando começou, né? Que não tinha muitas coisas. Era somente escrever o texto e enviar. Era basicamente uma lista de tarefas. Mas só que era limitado por 140 caracteres. E aí você poderia apagar o Twitter, apagar aquela postagem, né? E basicamente isso. Entenderam? Não, mas entenderam a, a lista aí? Sim. Uhum. Tem uma Deu para coisa. entender. Tanta Sim, coisa que a pessoa fica perdida. sim. Tem uma coisa que está acontecendo aqui no nossa. A gente colocou uma mensagem de erro personalizada, né? Esse campo é obrigatório. Mas quando eu escrevo, ele não apaga, né? Fica aqui. Enquanto eu não atualizar a página, ele vai ficar aqui. Depois que eu atualizar, a gente pode setar um intervalo para que essa mensagem aqui ele suma, né? Ele desapareça. A gente pode fazer o quê? Aqui em cima, né? Quando a gente monta ele, eu posso colocar aqui um set timeout. Tem um set intervalo, mas tem um set timeout. O que é que eu vou fazer? A minha mensagem é o erro, meu erro, ponto inner, HTML, vai receber o quê? Vai receber o quê? Para sumir. Vazio. Vazio. Receber vazio para sumir. Tranquilo. Aí eu vou colocar aqui, como eu estou setando um tempo, então eu vou colocar aqui 1 segundo, por exemplo. E depois de 1 segundo, a mensagem, o erro lá, né, vai receber vazio. E aí vai sumir. Eu vou criar aqui, deixar aí e ele vai desaparecer. Já é para ter desaparecido, não foi? Desapareceu. Não sei o que foi. Deixa eu usar o set intervalo. Uma vez que o set intervalo é mais rápido. Set intervalo. Mas eu não sei por que não foi. Set O tempo não intervalo. deveria ficar antes do colchete, não? Como é? O tempo aí, 1 segundo, não deveria ficar antes do colchete, não? Não, é Agora assim mesmo. É assim mesmo, é. Isso aí. Set intervalo, mesma coisa. O erro vai receber vazio. Depois de colocar aí 1 segundo. Ah, nossa. Tá devendo para vocês isso daí. Perdi.
Agora foi. E eu a carga do return aqui. E depois que executava isso aqui, aí dava o retorno. Aí parava a execução aqui para baixo. A execução aqui para baixo não roda, né? E depois que eu coloquei para cima, aí sim, deu certo. Ele executou. Vou colocar 2 ciclos aqui. Ou criar. Está com 1 segundo. Isso, 2 segundos. Cria tarefa. Criar. Tranquilo? Sim. Ok. Só essa parte de anexar arquivo é em banco de dados, né? Não. Não? Você pode anexar arquivo com HTML, né? HTML, mas vai ficar dentro do seu projeto, né? A ideia não é ficar o arquivo do seu projeto, a ideia é ficar só o caminho. Já aí a gente usa outros servidores, né, para armazenar o arquivo. Mas você pode usar no seu projeto também, né? Mas ficaria muito grande, né? Sim. E iria consumir espaço da memória do seu projeto. Mas o que você pode fazer de forma imediata, né? É usar o Google Formulário, né? Então, dentro do seu projeto, se alguém precisar anexar algum documento, arquivo, aí clica no link lá e aí direciona para o Google Formulário. E lá no Google Formulário tem um campo, você pode colocar um campo lá para anexar arquivo. Aí fica lá Aí guardado, fica no Google, né? E fica no Google, exato. Aí, lá vai ter a planilha, né? E vai ter o link daquele documento que foi anexado. Entendeu? Entendi. É coisa, viu? É. Mas com o tempo praticando porque a ideia é programação basicamente é lógica, né? Então não é nem que você sabe fazer aquilo, né? Mas a forma como você vai pensar para resolver aquele problema. Se você já tem um pensamento de como resolver isso, porque não tem como um programador ele decorar tudo, é impossível. Mas se ele tiver, rapaz, se eu for por esse caminho aqui dá certo, mas como é que eu faço isso? Então aí você coloca no Google, como é que eu faço isso aqui? E aí vai ter a forma de fazer. Vai ter pessoas que passaram pela mesma dificuldade que você está passando. Então, eles compartilham conhecimento. E aí vai se ajudando. Entendeu? Sim. Pergunta, dúvida? Vou parar Não. vou parar por aqui. Vou parar a gravação. Eu achei que foi interessante, né? A lista de tarefas. Deu para a gente